Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diácono Márcio, querida comunidade, hoje é o último domingo do Verde, não é? Vamos começar quarta-feira, vamos começar a quaresma, mas já é o tempo da gente celebrar com o roxo, é a cor que vai predominar. Hoje o último domingo do tempo comum desse período, depois da quaresma a gente tem a Páscoa, de modo que a gente só vai retomar o tempo comum daqui a 90 dias. Nesses 90 dias, celebraremos Quaresma e celebraremos Páscoa. É o ciclo, faz parte do ciclo litúrgico da igreja. No tempo, vamos colocando as diversas etapas. Mas o que o Evangelho nos ensina hoje? Vamos aprender uma coisa, pelo menos uma, sobre a hipocrisia. Jesus combateu muito fortemente a hipocrisia dos fariseus, dos doutores da lei. Por quê? Porque eles foram preparados para ser, eles sabiam do conteúdo, mas eles diziam uma coisa e viviam outra. Por isso que no evangelho de hoje, Jesus, olhando para eles, vai contar a parábola dizendo: um cego não pode guiar outro cego. Primeiro tira a trave do teu olho, para depois tirar o cisco, o argueiro do olho do outro. Na prática, como é que isso acontece? Às vezes tem gente que toma muito conta da vida dos outros. O tempo todo olhando a vida dos outros, julgando, censurando, reprovando a vida do outro. E às vezes a reprovação da vida do outro, ele está combatendo aquilo nele, mas ele projeta no outro aquilo, a luta interior que ele está vivenciando. Jesus, que vê tanto o exterior como o interior da gente, ele vai então, aponta diretamente a questão, bota o dedo diretamente na questão com caridade, onde ele vai dizer: não julgueis
e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. No Evangelho de domingo, ele ensinou isso. Inclusive, ele apresentou a regra de ouro. Tudo que você quiser que o outro faça a você, faça primeiro ao outro. Porque as coisas de Jesus, elas são práticas. Tem um ensinamento muito prático. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as põe em prática, tem um prêmio, vai herdar a vida eterna, diz o Senhor. Então, hoje, ele olhando a hipocrisia dos fariseus, dos doutores da lei, inclusive quando falava dos mestres da lei, ele dizia: estão vendo os mestres da lei sentados na cadeira de Moisés? Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Como assim, Senhor? Porque o que eles dizem é verdade. Eles falam da lei, mas quando chega no dia a dia, a lei fica num canto e a vida da pessoa vai ser outra. Pode ser também com a gente que às vezes até o pai, a mãe, o padre, ou seja, a gente tem um discurso muito alinhado, muito aprumado para os outros, o pai falando para os filhos, a mãe falando para os filhos, mas a vida da gente às vezes não corresponde àquilo que a gente diz. Por isso que no livro do Eclesiástico, da primeira leitura de hoje, que é um livro de ensinamento, é um livro de sabedoria, vai mostrar que tudo nasce do coração da gente. A boca fala do coração, do que o coração está cheio. E vai dizer que o homem se conhece, a gente conhece a pessoa quando a pessoa fala. Por isso que nasceu aquele ditado: quem muito fala, muito erra. O verdadeiro sábio não é o que fala muito. O verdadeiro sábio é o que escuta muito. É o que escuta, faz o discernimento e dá uma palavra sábia para ajudar no discernimento da vida da pessoa. Então, essa leitura de hoje, com apenas 4 versículos, vai nos transmitir tantos ensinamentos. Não elogies ninguém antes de ouvi-lo falar. E é uma verdade. Que pessoa bacana, quando a gente para ouvir, a pessoa tem às vezes ou só diz besteira, ou então fala coisas que não tem nada a ver com o evangelho, centrada em si, na arrogância, na prepotência, no orgulho. Então, por isso que vai dizer: não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Sabendo disso, a gente precisa ter prudência no falar e fazer com que o nosso falar corresponda ao nosso agir. Tem uma ponte muito difícil de se atravessar, viu, irmã Francisca? Irmã Francisca, que é a nossa mestra aqui, tem uma ponte muito difícil de se atravessar. É a ponte que de um lado tem o falar e do outro tem o fazer. Então, essa ponte entre o dizer e o fazer, não é todo mundo que atravessa, não. É uma ponte muito difícil de atravessar. Exige compromisso. Então, quando a gente fala para os filhos, quando a gente fala para os outros, quando o professor fala para os alunos, o padre fala para os fiéis, temos que estar atentos de que lado nós estamos e como é que a gente chega no outro. Ou seja, a ponte entre o dizer e o fazer. Prestemos atenção a isso, porque antes de falar, a gente precisa pensar. Porque se o que a gente vai falar não corresponde ao que a gente faz, aí a gente está sendo hipócrita. A gente está sendo falso, a gente está sendo dissimulado, a gente vai dizer o que a gente não faz. Então,
Precisamos de ajustar a vida da gente entre o falar e o fazer. A boca fala do que o coração está cheio. A verdade está de cheio nisso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais a gente se aproxima da verdade, mais a gente freia os pecados da gente. Quanto mais a gente se aproxima da luz, mais os defeitos da gente aparecem. Por isso que tem gente que tem medo de estar perto da luz, que é Jesus, porque tem gente que diz assim, eu não quero nem ir agora, porque se eu for rezar, ou então isso, aquilo outro, se eu for participar, eu vou ouvir Jesus pedindo que eu faça, eu não estou disposto a fazer agora. Ou seja, perto da luz, a missão aparece. Perto do mestre, o discípulo fica incomodado, porque nós somos convidados a sermos como o mestre. Somos convidados a sermos como os mestres. Então, o grande apelo de hoje é nosso Senhor nos chama a termos então uma coerência, uma convicção. Está unido a uma coisa importante que nem todo mundo se preocupa com isso. Qual é o meu projeto de vida? Qual é o meu projeto de vida? E nessa vida, no meu projeto, que tem que ser de acordo com o projeto de Deus, aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? Ora, se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, nunca a gente vai saber qual é o caminho que vai tomar. O farol que nós temos aqui é muito importante. Ele aponta a direção. Imagine o barco perdido no alto mar. Não vê nada. Daqui a pouco vê o farol que entra no quarto da gente, nós que moramos desse lado aqui, quem mora nos prédios, né, o farol entra, não pede licença não. Todo tempo ele vai entrando. Então imagine a pessoa que está perdida em alto mar e vê o farol, acende a esperança, acende a vida, e a pessoa vai agora na direção certa, porque sabe aonde quer chegar. Então o projeto de vida da gente é muito importante. Aonde eu quero chegar? O que é que eu quero? Então o mestre, quem se assemelha, olha para o mestre e diz assim, eu preciso ser como o mestre. Por isso que Jesus vai dizer, pode um cego guiar outro cego? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Aí nos convida a primeiro tirar a trave do olho da gente para poder tirar o cisco, o argueiro do olho do outro. Por isso que a gente precisa exercitar a passagem da ponte. Passando um carro barulhento aqui. Precisamos exercitar todos os dias, fazendo a passagem entre o falar e o fazer, tirando a trave do olho da gente, se preocupando menos com a vida do outro, a não ser que seja para ajudar, para servir, nunca para censurar, nunca para condenar, nunca para julgar. Quem somos nós para julgar? Estarmos atentos para ouvir. Estarmos atentos para ouvir. Jesus, ele ouvia muito. Todas as situações de cura, primeiro Jesus escuta. Depois o milagre acontece. É fruto da escuta. E a campanha da fraternidade deste ano, que vai começar quarta-feira, coloca a escuta em alta. Foi tirado, então, o lema da campanha. A campanha da fraternidade, o tema é fraternidade e educação. O lema é um versículo do livro dos Provérbios, no capítulo 31, versículo 26. Fala com sabedoria, ensina com amor.
Mas para poder falar com sabedoria e ensinar com amor, é preciso escutar. É preciso escutar. E escutar com amor e escutar com caridade. Portanto, estejamos atentos ao ensinamento de hoje e vamos ver o que o nosso coração está cheio. Se a boca fala do que o coração está cheio, do que é que o meu coração está cheio? Qual é o meu projeto de fé, o meu projeto de vida que eu quero alcançar? Então, se eu não tenho nada para alcançar, eu vou vivendo do nada, do nada. E não é bom. Deus não quer isso para ninguém. Tá bom? Então, que o Espírito Santo nos ajude a colocar em prática essa palavra, a tirar a trave do olho da gente, para poder ajudar o outro no ponto que é necessário. Fiquemos agora todos de pé, cheios de fé e de confiança,